Você trocou peça do meu caminhão, rapaz? Você acha que eu não tenho certeza do que eu tô falando? Ah, que peça que eu troquei, dona. E você entende o que de caminhão? Dá licença, só. Entendo mais do que você. Fui mecânica há muitos anos da minha vida. Você tá confundindo as coisas. Confundindo, né? Tá acostumado a enganar os outros, agora você caiu do cavalo. Que caiu do cavalo o quê, dona? Me deixa voltar a trabalhar, vai. Você não tá entendendo o problema que você arrumou, né, rapaz? Você vai desmontar meu caminhão inteiro de novo. Agora pronto. Trabalho pra você por acaso? Acabou seu dia de trabalho, meu amigo. Quem que é o dono desse lugar aqui? Não interessa, eu que sou responsável. Responsável fazendo um trem errado, agora eu só saio daqui quando seu chefe souber disso. Chefe, vem aqui na oficina agora. Tá tendo uma confusão aqui, acho que é coisa séria. A estrada de madrugada tem um jeito de parecer infinita. As luzes amarelas da pista passam repetidas, uma atrás da outra, como se o tempo ali dentro da cabine andasse mais devagar do que lá fora. Vitória Campos dirige com as duas mãos firmes no volante, os olhos atentos, o corpo acostumado ao balanço do caminhão como quem já não sente mais o cansaço, só o hábito. Ela é caminhoneira autônoma há alguns anos. Não tem patrão, não tem horário fixo, não tem ninguém decidindo por ela o que fazer com a própria vida. Tem, isso sim, contas para pagar. Uma família que depende do que ela traz para casa no fim de cada viagem. E um caminhão que ela trata como se fosse parte do próprio corpo. Poucos sabem, olhando para ela na estrada, o que ela carrega por trás do volante. Antes de virar motorista, Vitória foi mecânica. Anos de oficina, anos de graxa nas mãos, anos aprendendo cada parafuso, cada engrenagem, cada barulho estranho que um motor pode fazer quando alguma coisa não está certa. Aprendeu do jeito mais difícil, numa época em que oficina era coisa de homem. E mulher que aparecia perguntando sobre câmbio ou suspensão, ouvia risinho baixo, comentário de canto, gente duvidando se ela realmente sabia do que estava falando. Ela suou para provar que sabia. Ficou até tarde estudando o manual de motor sozinha. Pegou trabalho que ninguém mais queria fazer só para mostrar serviço. Ouviu não muitas vezes antes de alguém finalmente confiar numa peça grande nas mãos dela. E aprendeu. Aprendeu tanto que hoje, poucos mecânicos de estrada entendem tanto de motor quanto ela entende. Só que ninguém imagina isso olhando para ela agora. Hoje ela é só mais uma caminhoneira parando para abastecer, pedindo prato feito, esperando a vez. Roupa simples, jeito discreto, sem nenhuma etiqueta gritando currículo ou histórico. Para muita gente que trabalha em posto de estrada, mulher no caminhão já é motivo de olhar de lado. Mulher que não deve entender direito de motor é presa fácil, prato cheio para quem gosta de empurrar serviço desnecessário, cobrar mais caro ou simplesmente não dar valor ao que ela diz. Vitória sabe disso. Já viu de tudo em posto de estrada, oficina de beira de rodovia, gente que acha que caminhoneira é só motorista, não profissional que também entende de mecânica. Ela deixa por isso mesmo, na maior parte das vezes. Não sai correndo atrás de explicação, não perde tempo discutindo com quem já chegou desconfiando dela. Prefere guardar o conhecimento para quando for realmente necessário usar. Mas hoje, na estrada, ela sente alguma coisa diferente. Uma leve hesitação na aceleração, um comportamento no pedal que ela reconhece na hora, quase automaticamente, pelo tanto de tempo que já passou debaixo de capô de caminhão. Não é nada grave, ainda, mas é o tipo de sinal que ela nunca ignora. Aprendeu isso também na oficina. Problema pequeno que a gente ignora vira problema grande na pior hora possível. Ela olha para o painel, sente o motor de novo, testa a resposta do pedal com cuidado. Não é imaginação. Tem alguma coisa que precisa de atenção antes que vire dor de cabeça no meio do nada, longe de qualquer cidade. Ela pensa na entrega que precisa fazer, no horário que precisa cumprir, na família esperando ela em casa. Não pode se dar ao luxo de arriscar quebrar no meio da pista. À frente, avista as luzes de um posto de estrada, grande, com bomba de combustível, restaurante ao lado e uma oficina anexa funcionando havia pouco tempo. Não é o primeiro posto que ela vê naquela viagem, mas é o mais próximo, o mais conveniente para resolver logo o que está sentindo antes de seguir adiante. Ela reduz a velocidade, sinaliza, manobra o caminhão com a destreza de quem já fez esse movimento centenas de vezes e entra no pátio do posto. Desliga o motor, respira fundo e olha para o prédio da oficina anexa. Não sabe ainda, mas está prestes a cruzar o caminho de alguém que também guarda um segredo. Só que o dele não é sobre conhecimento conquistado com esforço.
É sobre um esquema que já dura tempo demais. Vitória desce do caminhão, ajeita a postura e caminha em direção à oficina. O barulho de ferramenta batendo em metal vem de dentro, misturado com o som distante do restaurante ao lado, gente conversando, talheres, rádio baixo tocando alguma música antiga. É um lugar como tantos outros na estrada, sem nada que chame a atenção à primeira vista. Ela para na entrada por um instante, olhando o movimento lá dentro. Um homem, de macacão azul, manga suja de graxa, mexe em alguma coisa perto de uma bancada, sem perceber que está sendo observado. Vitória não sabe o nome dele ainda, não sabe do que ele é capaz. Não sabe que está prestes a cruzar o caminho de alguém acostumado a lidar com quem não entende do assunto, e que talvez, pela primeira vez em muito tempo, tenha escolhido a pessoa errada para tentar enganar. O sol já vai alto quando Vitória entra na oficina, depois de horas de estrada desde a madrugada. O homem de macacão azul levanta os olhos, limpa a mão suja num pano velho pendurado no bolso e vem na direção dela com um sorriso de quem já decorou o roteiro de atender cliente de estrada. Bom dia, moça. Problema no caminhão? Bom dia. Tô sentindo uma hesitação na aceleração e o pedal responde diferente, meio mais solto do que devia. Pode ser sensor, pode ser algum contato na eletrônica, ou até folga em algum ponto da suspensão que está interferindo. Queria que desse uma olhada com calma antes de eu seguir viagem. Renato Cardoso ergue as sobrancelhas quase sem esconder a surpresa. Não é todo cliente que chega falando desse jeito, muito menos uma mulher de caminhão parando na estrada. Mas ele não deixa isso mudar o comportamento. Pelo contrário, ele já viu esse tipo de situação antes. Cliente que solta uns termos técnicos decorados de vídeo na internet, achando que entende, mas que na hora H não tem a menor noção do que está acontecendo debaixo do capô. Tá bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Pode ser bem mais coisa do que parece, viu? Esses motores mais antigos costumam dar trabalho. Ele nem chega a abrir o capô direito. Passa os olhos por cima, mexe em um fio, aperta uma mangueira com o dedo e já solta o diagnóstico com ar de quem não precisa nem pensar muito. Vou ter que desmontar uma boa parte aqui para saber direito. Isso vai levar a tarde inteira, viu? Talvez até mais. Vitória sente o comentário como quem já ouviu aquilo antes, em outras oficinas, em outras épocas da vida. O jeito de inflar o problema, de fazer parecer mais grave do que realmente é, de ganhar tempo e, principalmente, ganhar dinheiro em cima de quem não vai questionar. Ela olha para o motor por cima do ombro dele, sem tocar em nada, só observando. Não é bem isso que ela sentiu na estrada. Não parece ser tão grave assim, mas ela respira fundo e decide não entrar em confronto ainda. Não tem certeza absoluta do que é e prefere dar o benefício da dúvida antes de qualquer acusação. Talvez ele realmente precise verificar com calma. Talvez ela esteja sendo desconfiada demais, sem motivo. Tudo bem. Eu vou ali no restaurante enquanto isso, comer alguma coisa e descansar um pouco. Qualquer coisa me chama. Pode deixar, moça. Cuido de tudo para você. Ela se afasta, entra no restaurante ao lado, pede um prato feito e senta perto da janela, de onde consegue ver parte do movimento da oficina. O lugar é simples. Mesas de fórmica, ventilador girando devagar no teto, som baixo de rádio tocando ao fundo. Ela come devagar, o corpo cansado da estrada pedindo descanso, mas os olhos ainda atentos ao que acontece do outro lado do vidro. Do outro lado da oficina, num canto mais reservado, longe da vista de quem passa pela frente, Renato se movimenta com uma familiaridade estranha. Ele abre uma caixa de peças usadas, escondida atrás de uma pilha de pneus velhos, e troca rapidamente alguma coisa de lugar. O gesto é rápido, treinado, do tipo que só quem já fez muitas vezes consegue fazer sem hesitar. Um funcionário mais novo passa perto, olha de canto de olho, mas não diz nada. Só desvia o olhar e continua o que estava fazendo, como quem já aprendeu a não se meter. Vitória não vê os detalhes daquela distância, só percebe, vagamente, o movimento estranho, o jeito apressado, o canto reservado que parece guardado justamente para esse tipo de coisa. Ela não sabe ainda o que está vendo, mas guarda aquilo no fundo da mente, do jeito que só quem já trabalhou em oficina sabe guardar, sem parecer que percebeu nada. Termina o prato, paga a conta e fica mais um tempo esperando, olhando o relógio,
sentindo o tempo passar mais devagar do que gostaria. Pede um café só para ter desculpa de continuar sentada perto da janela, observando sem que pareça observação. Em um determinado momento, vê Renato saindo da oficina com um pano nas mãos, limpando os dedos, andando até a área externa onde outro caminhão está estacionado. Ele confere alguma coisa por baixo do veículo vizinho, olha ao redor rapidamente, quase por instinto, como quem checa se alguém está vendo. Não percebe que, da janela do restaurante, uma cliente aparentemente distraída está prestando atenção em cada movimento. Ela pensa consigo mesma que talvez esteja enxergando coisa demais, imaginando um problema onde não existe. Afinal, é normal um mecânico se mover entre veículos, checar peça, organizar estoque. Mas o instinto que ela carrega de anos de oficina não sossega tão fácil. Alguma coisa naquele comportamento não combina com o de um profissional tranquilo, cumprindo rotina comum. Combina mais com o de alguém que está sempre calculando quem está olhando e quem não está olhando. Engraçado é como certas pessoas decidem, num piscar de olhos, o quanto alguém sabe sobre alguma coisa. Basta uma roupa simples, um jeito discreto de falar, ou simplesmente ser mulher num lugar que a maioria ainda enxerga como espaço de homem. E pronto. Já vem o julgamento pronto, a desconfiança disfarçada de gentileza, o deixa que eu cuido disso que na verdade esconde outra intenção. Quantas vezes a gente já foi enrolado por alguém que prometeu resolver, só porque confiamos demais na aparência de quem estava do outro lado do balcão? Quantas vezes calamos uma dúvida, engolimos um "não entendo tanto assim", só para evitar parecer chato, desconfiado, difícil? A arrogância tem esse detalhe cruel. Ela precisa de alguém que pareça fraco para se sustentar. E o problema é que, às vezes, quem parece fraco só está guardando a força para o momento certo. Você já confiou demais em alguém só porque a aparência dele passava mais segurança do que a sua? Passadas algumas horas, Renato aparece na porta do restaurante, limpando as mãos no mesmo pano surrado de sempre, e faz sinal para Vitória. O caminho está pronto, diz ele, com aquele mesmo sorriso confiante de quem está acostumado a fechar serviço sem muita explicação. Vitória se levanta, paga a conta do restaurante e caminha até a oficina. O caminhão está estacionado na frente, o capô fechado, tudo aparentemente em ordem. Renato entrega a nota, um valor bem mais alto do que ela esperava, principalmente depois de ele ter dito que o problema era grave e ia levar a tarde inteira. "Ficou caro, hein?", ela comenta, olhando o papel. "Ah, moça, mexi em bastante coisa aí, melhor prevenir, né? Não quero que a senhora fique parada no meio da estrada." Ela paga, sem discutir naquele momento, ainda tentando confiar que o trabalho tinha sido feito do jeito certo. Sobe no caminhão, liga o motor, escuta o som por alguns segundos antes de sair. Parece normal. Dá a partida, sai do pátio, entra na estrada de novo, seguindo viagem. Não anda nem 1 quilômetro. O pedal responde diferente. Não é a mesma sensação de antes, é outra coisa, um comportamento que ela reconhece na hora, quase instintivamente, pelo tanto de tempo que já passou testando embreagem, pedal, resposta de motor. Alguma coisa foi mexida, e não foi para melhorar. Vitória sente o estômago apertar. Não é dúvida, não é imaginação, é certeza técnica, do tipo que só quem realmente entende do assunto consegue sentir na palma da mão e na sola do pé. Ela reduz a velocidade, procura um lugar seguro para fazer o retorno e vira o caminhão de volta na direção do tosto. O caminho de volta parece mais curto do que foi a viagem de ida, talvez pela raiva que vai se acumulando a cada metro, talvez pela pressa de confirmar o que ela já sabe, no fundo, que é verdade. Ela estaciona de novo no pátio, desce decidida e caminha direto para dentro da oficina. Renato a vê chegar e franze a testa, surpreso. "Ué, moça, aconteceu alguma coisa?" "Mexeram em alguma coisa que não devia. O pedal tá diferente, o comportamento do câmbio mudou. Isso não é impressão minha." Ele solta uma risadinha curta, do tipo que tenta desarmar sem realmente explicar nada. "Ah, deve ser coisa da cabeça, moça. Caminhão às vezes muda um pouquinho depois de manutenção, é normal." "Não é a cabeça. Eu sei exatamente o que eu senti." "A senhora deve estar enganada. Faz tempo que trabalha com isso, sei bem o que fiz lá dentro." Vitória cruza os braços, sem se abalar. Ela conhece esse tipo de resposta, esse jeito de minimizar, de fazer parecer que quem está reclamando é quem não entende o próprio assunto. Já ouviu isso antes, em outra vida, quando ainda trabalhava debaixo de capô e precisava provar todo santo dia que sabia o que estava fazendo. "Renato,
Eu fui mecânica há muitos anos. Não é a primeira vez que sinto uma peça errada no lugar certo. Ele hesita só por um segundo antes de recompor o sorriso confiante. Tá bom, calma aí. Deve ser algum ajuste que precisa de tempo para acomodar, só isso. Mas o tom dele já não soa tão seguro quanto antes, e Vitória percebe. A confiança que ele carregava minutos atrás começa ali mesmo a dar os primeiros sinais de rachadura. Deixa eu dar mais uma olhada então, ele diz, tentando parecer solícito, já se movendo em direção ao caminhão como quem quer resolver rápido e encerrar o assunto. Vitória acompanha sem tirar os olhos dele. Renato abre o capô de novo, mexe em um ou outro fio, aperta uma peça com a chave, faz um teatro rápido de quem está verificando com cuidado. Mas ela reconhece cada gesto, cada movimento e percebe que ele não está realmente procurando nada. Está só ganhando tempo, tentando parecer ocupado até ela desistir e ir embora. Não precisa fingir que está verificando. Ela solta num tom calmo, mas firme. Eu sei olhar motor, Renato. Sei diferenciar quem está trabalhando de quem está enrolando. Ele solta uma risadinha curta, do tipo que tenta desarmar sem realmente explicar nada. Ah, deve ser coisa da cabeça, moça. Caminhão às vezes muda um pouquinho depois de manutenção, é normal. Não é a cabeça. Eu sei exatamente o que eu senti. A senhora deve estar enganada. Faz tempo que trabalho com isso. Sei bem o que fiz lá dentro. Vitória cruza os braços, sem se abalar. Ela conhece esse tipo de resposta. Esse jeito de minimizar. De fazer parecer que quem está reclamando é quem não entende o próprio assunto. Já ouviu isso antes, em outra vida, quando ainda trabalhava debaixo de capô e precisava provar todo santo dia que sabia o que estava fazendo. Renato, eu fui mecânica há muitos anos. Não é a primeira vez que sinto uma peça errada no lugar certo. Ele hesita só por um segundo antes de recompor o sorriso confiante. Tá bom, calma aí. Deve ser algum ajuste que precisa de tempo para acomodar, só isso. Mas o tom dele já não soa tão seguro quanto antes, e Vitória percebe. A confiança que ele carregava minutos atrás começa ali mesmo a dar os primeiros sinais de rachadura. Deixa eu dar mais uma olhada então, ele diz tentando parecer solícito, já se movendo em direção ao caminhão como quem quer resolver rápido e encerrar o assunto. Vitória acompanha sem tirar os olhos dele. Renato abre o capô de novo, mexe em um ou outro fio, aperta uma peça com a chave, faz um teatro rápido de quem está verificando com cuidado. Mas ela reconhece cada gesto, cada movimento, e percebe que ele não está realmente procurando nada. Está só ganhando tempo, tentando parecer ocupado até ela desistir e ir embora. Não precisa fingir que está verificando. Eu sei olhar motor, Renato. Sei diferenciar quem está trabalhando de quem está enrolando. Ele solta o capô com um pouco mais de força do que precisava, visivelmente incomodado com a segurança dela. Olha, moça, eu já expliquei. Não sei o que a senhora quer que eu faça além disso. Quero que me explique exatamente o que foi trocado no meu caminhão. E quero ver a peça antiga, se ainda estiver aqui. Silêncio. Por um instante, Renato parece procurar uma resposta que não vem tão fácil quanto as anteriores. Ele olha de relance para o canto reservado da oficina, onde mais cedo Vitória tinha visto, de longe, um movimento estranho, e nesse pequeno gesto, sem perceber, ele acaba entregando mais do que gostaria. Isso agora não tenho aqui não, moça. Foi descartado. Descartado tão rápido assim? Ela pergunta, sem levantar a voz, mas com uma firmeza que já não deixa espaço para dúvida. Ele não responde de imediato. E é nesse silêncio, justamente, que a confiança que ele sustentava desde o início começa, de fato, a desmoronar. O silêncio que sobra depois da última pergunta de Vitória dura só alguns segundos, mas é o suficiente para qualquer pessoa perceber que alguma coisa não fecha. Renato tenta recuperar o controle da situação, mudando o tom, como quem quer parecer cansado da conversa em vez de encurralado por ela. Olha, moça, eu não tenho tempo para ficar aqui explicando cada peça que mexo. Trabalho, viu? Se a senhora quiser, deixa o caminhão de novo que eu resolvo. Não, eu quero que você me explique agora. Ela responde sem levantar a voz, mas sem dar um passo atrás. Você trocou peça do meu caminhão. Eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando. Ele solta um risinho debochado, o tipo de risada que usa para tentar diminuir quem tá do outro lado. Ah, que peça que eu troquei, dona? E a senhora entende o quê de caminhão? Dá licença, só, deixa eu voltar a trabalhar. Entendo mais do que você. Fui mecânica há muitos anos da minha vida. Você tá confundindo as coisas. Ele resmunga, virando de costas, procurando alguma coisa para fazer, como quem tenta escapar da própria contradição. Vitória não deixa por isso. Dá um passo à frente, o tom ainda calmo,
mas agora carregado de firmeza. Confundindo, né? Tá acostumado a enganar os outros, agora caiu do cavalo. Que caiu do cavalo o quê, dona? Me deixa voltar a trabalhar, vai? Você não tá entendendo o problema que arrumou, né, rapaz? Vai desmontar meu caminhão inteiro de novo. Renato bufa, incomodado, e finge procurar alguma ferramenta de costas para ela, tentando disfarçar o desconforto crescente. Agora pronto, trabalho para você por acaso? Eu, hein? Acabou seu dia de trabalho, meu amigo. Vitória interrompe, sem apontar o dedo, mas com uma firmeza que já não deixa dúvida. Quem é o dono desse lugar aqui? Não interessa, eu que sou responsável. Responsável fazendo o trem errado? Agora eu só saio daqui quando seu chefe souber disso. Ela cruza os braços, planta os pés no chão e deixa claro, sem qualquer gesto de recuo, que não vai embora sem uma resposta de verdade. Renato tenta jogar a responsabilidade para outro lado, chamando um funcionário mais novo que trabalha no fundo da oficina, como se precisasse de reforço para convencer Vitória a desistir. Chama aí o menino para explicar para ela que tá tudo certo. Ele fala meio irritado, meio nervoso. O rapaz se aproxima, sem jeito, sem saber muito bem o que dizer. Ele murmura alguma coisa sobre procedimento padrão, mas o próprio tom de voz entrega que não está confortável com aquela função de tentar convencer a cliente a sair. Vitória, sem se abalar, muda a estratégia. Exige com clareza que Renato apresente a nota fiscal detalhada da peça trocada e o registro correspondente da peça original retirada. É procedimento básico, ela sabe. O tipo de documento que qualquer oficina séria mantém organizado. Isso agora não tenho aqui não. Ele repete, mudando de argumento de novo, contradizendo o que tinha dito minutos antes, sobre ter descartado a peça. Primeiro se disse que descartou, agora diz que não tem aqui. Qual das duas é, Renato? Ele gagueja, tenta emendar uma explicação em cima da outra, mas as próprias palavras começam a se atropelar. A segurança que ele carregava no início da conversa já não existe mais. Só resta a tentativa desesperada de sustentar uma versão que não se sustenta sozinha. Enquanto a discussão continua no salão principal, dentro de uma salinha simples nos fundos da oficina, o funcionário mais jovem, visivelmente incomodado com o rumo da situação, pega o telefone fixo. Disca um número, espera alguns segundos e fala baixo, olhando de rabo de olho para a confusão lá fora, sem que os dois percebam. Chefe, vem aqui na oficina agora. Ele sussurra com a voz calma, mas tensa. Faz uma pequena pausa, respira e completa. Tá tendo uma confusão aqui. Desliga o telefone e volta o olhar para a discussão, torcendo silenciosamente para que o dono chegue logo. Do lado de fora, Renato ainda tenta manter alguma aparência de controle, mas cada palavra que sai da boca dele soa mais fraca do que a anterior. Ele olha para o relógio, olha para a porta, como quem começa a temer o que pode vir a seguir. Vitória permanece parada, sem gritar, sem se alterar além do necessário. Só firme, esperando, como quem já sabe que a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra um jeito de aparecer. A senhora não tem prova de nada, viu? Ele solta numa última tentativa de virar o jogo. É a palavra da senhora contra a minha. Não precisa da minha palavra, Renato. O caminhão fala por si. E pelo visto, seu estoque também vai falar quando alguém souber olhar direito. Ele engole seco, sem resposta imediata. E é exatamente nesse silêncio incômodo, carregado de nervosismo mal disfarçado, que o episódio se prepara para virar de vez. Porque em poucos minutos, alguém que ainda não sabe de nada está prestes a chegar. E vai descobrir muito mais do que uma simples reclamação de cliente. Poucos minutos depois, um carro simples entra no pátio do posto e estaciona perto da oficina. Um homem mais velho desce devagar, postura discreta, sem pressa, mas com um tipo de presença que faz o ambiente ao redor mudar de tom quase imediatamente. É Osvaldo Prado, dono do estabelecimento, que atende pessoalmente ao chamado urgente do funcionário mais novo. Ao entrar na oficina, ele encontra a cena. Renato, visivelmente nervoso, Vitória parada, com os braços cruzados, o clima tenso pairando sobre o ambiente. Osvaldo não levanta a voz, não faz drama. Apenas pergunta, com calma, o que está acontecendo? Vitória explica tudo com precisão técnica. A sensação de troca no pedal e no câmbio logo após retirar o caminhão, a contradição de Renato sobre o destino da peça original, a ausência de nota fiscal detalhada, o valor cobrado acima do esperado para um serviço mal explicado. Ela fala sem exagero, sem drama, apenas relatando fatos, um por um, com a clareza de quem realmente entende do assunto.
Osvaldo escuta em silêncio, o rosto cada vez mais sério. Ele conhece o suficiente de mecânica para perceber que aquele relato não é de alguém confuso ou exagerando. É de alguém que sabe exatamente do que está falando. Pede então que Renato mostre o estoque de peças usadas guardado no canto reservado da oficina, o mesmo canto que Vitória tinha percebido de longe mais cedo. Renato hesita, tenta desconversar, mas Osvaldo insiste com uma autoridade tranquila que não deixa espaço para recusa. Ao abrir a caixa escondida atrás da pilha de pneus, encontram peças originais de qualidade, ainda em bom estado, junto a registros improvisados que não batem com as notas fiscais emitidas nos últimos meses. Osvaldo folheia os papéis, compara datas, nomes, valores. O padrão começa a aparecer diante dos olhos dele. Não é a primeira vez. Outros clientes recentes que passaram pela oficina em situações parecidas também tiveram peças trocadas, sem autorização clara, sempre revendidas por fora, sempre justificadas com a mesma lábia confiante. Renato, Osvaldo chama num tom baixo, mas que carrega o peso de quem já entendeu tudo. Isso aqui é seu, não é? Renato tenta se justificar, gagueja alguma desculpa sobre economia para o cliente, sobre peça equivalente, mas as próprias palavras soam frágeis diante das provas na mesa. Ele percebe ali mesmo que não existe mais argumento capaz de sustentar a mentira. Você está demitido. Agora, Osvaldo diz, sem rodeios, sem gritar, mas com uma firmeza que encerra qualquer possibilidade de negociação. Na frente dela e de quem mais precisar saber. O silêncio que toma conta da oficina nesse momento é diferente do silêncio tenso de antes. É o silêncio de quem entende que a verdade finalmente ocupou o lugar que devia ter ocupado desde o início. Osvaldo se volta para Vitória, o tom agora mais suave, mais respeitoso. Me desculpe por isso. Vou resolver seu caminhão pessoalmente, com a peça correta, sem custo nenhum. E o valor que a senhora pagou hoje será devolvido integralmente. Ele chama outro funcionário de confiança, orienta a instalação correta da peça original e acompanha pessoalmente o processo, checando cada detalhe com atenção redobrada. Enquanto isso, promete revisar todos os atendimentos recentes da oficina, entrar em contato com os outros clientes prejudicados e corrigir o que for necessário. Vitória acompanha o reparo final, confere o resultado com o mesmo cuidado técnico de sempre e confirma que agora sim está tudo em ordem. Ela agradece a postura de Osvaldo, sem rancor, sem necessidade de prolongar o assunto além do necessário. A justiça, para ela, não precisa de espetáculo, só precisa acontecer. Sobe no caminhão, liga o motor, escuta o som correto, o pedal respondendo do jeito certo. Antes de seguir viagem, olha uma última vez para a oficina. Agora com um funcionário a menos e um dono decidido a reconstruir a confiança que Renato havia corroído aos poucos, sem que ninguém percebesse. Ela retoma a estrada com a mesma postura firme de sempre, sabendo que dessa vez não só o caminhão saiu consertado daquele posto. Nos dias seguintes, o boato do que aconteceu naquela oficina corre entre outros caminhoneiros que passam pela mesma estrada. Alguns comentam no rádio do posto vizinho, outros trocam informação enquanto abastecem, e aos poucos a história vira um lembrete silencioso. Naquele trecho, existe um dono que prefere perder um funcionário desonesto a perder a confiança de quem depende da estrada para viver. Osvaldo mantém a palavra, revisa pessoalmente cada atendimento dos últimos meses, entra em contato com clientes que passaram por situações parecidas, corrige valores cobrados indevidamente e reforça o controle sobre o estoque de peças. A oficina, aos poucos, recupera a reputação que quase perdeu por causa de um único funcionário disposto a lucrar em cima da confiança alheia.